Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com a jornada espiritual de muita gente. Aqueles momentos em que Deus parece distante, sabe? Em silêncio. É uma sensação que quase todo mundo já sentiu. E entender como lidar com isso é fundamental. E aí fica a grande pergunta, né? O que a gente faz quando parece que as orações não passam do teto e aquela sensação de proximidade simplesmente some? A resposta para isso pode, de verdade, mudar toda a nossa forma de entender o que é adorar. E aqui está o ponto central de toda essa nossa conversa. Porque, vamos combinar, é fácil adorar quando tudo vai bem, mas a verdadeira profundidade da nossa fé, essa se revela no louvor em meio à dor, na gratidão no meio da provação e no amor, mesmo quando ele parece estar a quilômetros de distância. Então, vamos começar por aí, tentando entender essa sensação de distância. Por que será que ela acontece? É algo normal na caminhada da fé ou é um sinal de que tem alguma coisa muito errada? Agora, olha que analogia interessante. Pense em qualquer amizade profunda que a gente tenha. Ela sempre passa por testes, né? Às vezes pela separação, às vezes pelo silêncio. Com Deus não é diferente. Esses períodos em que ele parece distante fazem parte do amadurecimento dessa relação. E isso nos leva para uma das coisas mais importantes de entender aqui. É crucial a gente conseguir enxergar essa experiência não como um castigo, mas como uma coisa completamente diferente. Dá uma olhada nessa comparação. O pensamento mais comum, que muitas vezes vem com um certo medo, é achar que o silêncio de Deus é punição. Mas a verdade mais profunda que a gente encontra é que isso é, na verdade, um teste de fé. O objetivo é fazer a nossa relação amadurecer para que ela não dependa só de sentimentos. E aqui mora um perigo, sabe? Quando o nosso objetivo passa a ser buscar uma sensação, um arrepio, uma emoção, a adoração fica superficial. E muitas vezes é Deus mesmo quem retira essas sensações para que a nossa busca seja por Ele, e não só pela experiência que Ele pode proporcionar. E essa caminhada pelo silêncio, olha, não é nenhuma novidade. Na verdade, ela tem até nome e uma longa história na tradição espiritual. João da Cruz, por exemplo, chamou de a noite escura da alma. Outros, como Henry Nouwen, de Ministério da Ausência. A. W. Tozer, de Ministério da Noite. Esses nomes todos mostram que essa experiência é uma parte conhecida e até vital para o desenvolvimento da fé. Isso aqui ilustra perfeitamente como até as figuras mais próximas de Deus passaram por isso. Davi, que era chamado de um homem segundo o coração de Deus, gritou essa angústia, se sentindo completamente abandonado. E aí, em contraste, a gente tem a perspectiva de Jó. No meio de um sofrimento e de um silêncio que a gente nem consegue imaginar, ele demonstra uma confiança que não se abala. Ele não sentia a presença de Deus, mas confiava que estava sendo purificado como ouro no fogo. Certo, mas a pergunta continua. Como, na prática, a gente adora no meio desse silêncio todo? Vamos ver como é que a gente transforma essa teoria em ação. A fonte que a gente analisou apresenta 4 passos bem práticos. São atitudes que tiram o nosso foco dos sentimentos, que são estáveis, e colocam nas verdades da fé, que são firmes. Vamos passar por cada uma delas. O primeiro passo é ser radicalmente honesto. É despejar o coração, a raiva, a confusão. E isso, pode acreditar, não é falta de fé. Pelo contrário, é uma prova de que a gente acredita que Deus é real, que Ele está ouvindo e que continua nos amando, mesmo no meio da nossa frustração. A segunda ação, quando as circunstâncias e os sentimentos mudam o tempo todo, a gente precisa se agarrar naquilo que não muda nunca, o caráter de Deus. É lembrar que Ele é bom, que Ele está no controle e que Ele tem um plano, mesmo que nada pareça fazer sentido no momento. E isso nos leva à base de tudo. O que serve de âncora para a fé quando todo o resto parece desmoronar? Qual é a rocha firme no meio da tempestade do silêncio? Pois é, existe uma razão para adorar que vai muito além de qualquer experiência pessoal, seja ela boa ou ruim. Um motivo que não depende de como a gente se sente ou do que está acontecendo ao nosso redor. E essa razão é o que aconteceu na cruz. O Filho de Deus sentiu a separação total para que a gente nunca precisasse estar verdadeiramente separado. Ele abriu mão de tudo para que a gente pudesse ter tudo. Só esse ato, por si só, já merece um louvor eterno, não importa o que mais aconteça. E a gente termina com essa declaração de Jó, que é até chocante de tão poderosa. É o ponto mais alto da fé que não se baseia em sentimentos nem em circunstâncias. É uma fé que confia no caráter de Deus mesmo de cara para o abismo. E a questão que fica é, o que acontece com a fé quando ela sobrevive ao silêncio? Bom, ela se torna inabalável. Gostou do vídeo? Deixa seu like e comentário, compartilha com alguém que precisa assistir e ser abençoado.